Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Chegamos ao final do mês de abril. Gente, passa muito rápido, não passa? Meu Deus. Já é a nossa última live, hoje, dia 28 de abril. Graças a Deus por estarmos aqui juntos e a gente fez isso juntos. E como foi emocionante estas semanas, as nossas sextas-feiras de live. Abril, nós denominamos o mês da Páscoa, o mês da morte, da ressurreição e da vida que Jesus deu por mim e por você. Obrigado, muito obrigado por você ter estado aí e ter tornado essa live tão relevante, tão importante para tanta gente. Então eu volto mais uma vez a pedir para você, por favor, compartilhe esta live com o maior número de pessoas que você puder. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal da Aba Church Marlboro, inscreva-se. Isso ajuda muito a gente, ajuda muito o canal. Você pode também deixar o seu like, fazer o seu comentário. Tudo isso ajuda no engajamento. Significa que o YouTube vai entender, o algoritmo vai entender que esse assunto tornou-se relevante e mais pessoas serão notificadas sobre ele. Muito, muito obrigado. Por favor, chame aí a sua família. Vamos fazer isso juntos. Eu tenho uma palavra de Deus para você, ok? Se você pode recordar, na primeira semana de abril, eu falei sobre os últimos passos de Jesus até a cruz. Na segunda semana, Jesus sai da cruz e é sepultado, porém, ele ressuscita. E antes que ele se revelasse aos seus discípulos, ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, em particular, para um propósito de se revelar primeiro para eles. Depois, eu falei também sobre essa manifestação do ser igreja e por que vale a pena ser e seguir acreditando na igreja de Jesus. Hoje, eu quero continuar falando um pouquinho sobre essa trajetória da igreja de Jesus e o mundo nesse exato momento geme e clama na esperança de poder conhecer um discípulo de Jesus, de poder conhecer a genuína igreja de Jesus, aonde os sinais, aonde os milagres, aonde as maravilhas estão presentes, porque Jesus está ali. A história da igreja de Jesus, descrita em Atos dos Apóstolos, ela é repleta de momentos emocionantes e impactantes. Ao longo dos séculos, desde a descida do Espírito Santo até os dias de hoje, a Igreja de Jesus enfrentou muitos desafios e muitas perseguições. Até hoje, nós enfrentamos. E as coisas não tendem a melhorar. A Igreja, no primeiro século, sempre manteve a sua fé, o seu compromisso, a força do Evangelho, do evangelismo, na manifestação da mensagem de Cristo. Logo após a descida do Espírito Santo, os discípulos eles começaram a pregar o Evangelho para as pessoas de todas as nações. Enfrentaram muita oposição, enfrentaram muita perseguição. Mas mesmo assim a igreja crescia em número, crescia em força. À medida que mais e mais pessoas eram transformadas pelo poder do Evangelho e cheias do Espírito Santo, o crescimento era inevitável. No entanto, a igreja também enfrentou desafios internos, como a questão da circuncisão e outras questões doutrinárias, como era de costume do Velho Pacto. Houve, sim, um grande choque interno também na igreja. Mesmo assim, a igreja perseverou, buscando sempre a orientação de Deus, lutando sempre por sua unidade. Isso é destacável, memorável, altamente intencional e relevante na vida da Igreja de Jesus. Ao longo dos séculos, a Igreja ela enfrentou muitos desafios.
ela sofreu muito, terrivelmente, com a perseguição dos romanos, até que nos dias de hoje, não tão diferente, as chamadas divisões das diferentes denominações também provocaram muitos males à Igreja de Jesus, porque existe aqui uma grande diferença. Uma coisa é a Igreja de Jesus, outra coisa são as denominações institucionais religiosas dos homens. A Igreja de Jesus, ela vai bem. A Igreja de Jesus é toda dele, é zelosa, é especial, é de boas obras, ela está esperançosa, anelante, ela o deseja ainda hoje. A Igreja de Jesus está bem. Mas a instituição religiosa denominacional dos homens é que passa por altos e baixos e, bom, eu não quero falar sobre isso hoje. Mas apesar disso, a mensagem do Evangelho continuou a ser pregada. E as vidas continuaram sendo transformadas. E o mundo, sim, o mundo em muitos ambientes foi mudado, sim. Foi. O Evangelho fez isso. Hoje, a Igreja de Jesus ainda enfrenta grandes desafios, como a secularização, a indiferença religiosa, a perseguição que não para nunca, em muitas partes do mundo até muito mais acirradas. Mas mesmo assim, a Igreja continua crescendo e ela continua se espalhando por todo o mundo, levando sempre a mensagem de amor, a mensagem de salvação a todos os cantos do mundo, a todos os cantos da terra. Que possamos nos unir como igreja ainda mais, que possamos manter viva a chama da fé, da esperança, que possamos seguir trabalhando juntos para cumprir a grande comissão de Jesus. Ide, portanto, por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu oro agora para que o Espírito Santo de Deus continue a nos capacitar e a nos guiar à medida que avançamos na missão de fazer discípulos de todas as nações. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, do versículo 22 até o 47, essa mensagem nos revela a movimentação da Igreja de Jesus no primeiro século. A Bíblia diz, o versículo 22 inicia dizendo: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com muitas maravilhas, com muitos prodígios, milagres e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A mensagem do Evangelho trazia na linguagem de Pedro essa manifestação incrível de um Deus vivo que cumpria sua palavra e se manifestava por intermédio da sua igreja por sinais, milagres e maravilhas. Quando você lê o versículo 23, ele diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, porque Deus não perdeu o controle. Tudo estava sobre o absoluto controle de Deus. Tudo pela presciência de Deus. Pedro, com ousadia, faz a denúncia dizendo: vocês o prenderam, vocês o crucificaram, vocês o mataram. Mãos injustas fizeram isso com o Senhor, a mensagem do Evangelho. Ele segue dizendo no versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores, as amarras da morte, porque não era possível que ele fosse detido por ela, porque nele não havia pecado. Porque foi dele que Davi disse: sempre via diante de mim o Senhor, porque está a minha alma à direita, porque eu estou seguro e por isso não serei abalado. Quando você lê o versículo 26, ele diz: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Veja como a igreja ela tem a boa nova que muda e toca e renova a esperança do mundo.
Ele dizia no versículo 27, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Ele olha para aquela gente e na pregação do evangelho ele diz, homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do pai Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até o dia de hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo com poder para se assentar sobre o trono, e atrevendo isto, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Davi viu isso. Oh, bendito seja Deus! Isto é a igreja de Jesus, gente. Deus o ressuscitou a este Jesus, disse Pedro, versículo 32. Deus ressuscitou Jesus da morte, levantou-o, do que todos nós somos testemunhas e o vimos vivo. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, a Bíblia diz, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque eles estão cheios do Espírito Santo, e Pedro está tomado de ousadia, tomado de autoridade para pregar e para profetizar. Pedro diz no versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Deu testemunho deste que vive, que agora como igreja nós pregamos. Ele diz, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens? Que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus o Cristo, e que haja remissão dos pecados, e recebam o dom do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Isto é a igreja, isto é eu e você. Eu quero que você receba o impacto desta palavra aí na sua casa, aí onde você está agora. O versículo 39, Pedro diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. É por isso que nós fomos alcançados pela graça, pela salvação, pela palavra, pelo Espírito Santo. Versículo 40, Pedro diz, e com muitas outras maravilhas, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia alegraram-se, agregaram-se, congregaram-se, quase 3.000 almas. A igreja teve um crescimento de mais de 2.500% na primeira reunião, cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela sempre produzirá mais, infinitamente mais. E aqui vem o segredo, aqui vem a virada da chave. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, olhando na mesma direção, falando a mesma língua,
visão, cultura e linguagem, à flor da pele. A Bíblia diz que eles se ajudavam mutuamente, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a cada um havia de acontecer. Não se esqueça que eles estavam na iminência, a esperança de ver Jesus a qualquer momento. O versículo 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E louvavam a Deus. E enquanto louvavam a Deus, eles caíam na graça de Deus, eram cheios da presença de Deus. E todos os dias o Senhor os acrescentava e enviava para eles todos os que deveriam, todos os que haveriam de se salvar. Eu convido você a se envolver. Eu convido você a pertencer de verdade. Eu convido você a ser igreja de verdade. Essa é a esperança para o mundo, essa é a esperança para a nossa casa, essa é a esperança para a nossa família. Tudo isso é o efeito do milagre de Jesus. Tudo isso é o efeito da ressurreição de Jesus. Tudo isso é o efeito da manifestação sobrenatural de Jesus. Eu aproveito para dizer: Deus não tira nada de ninguém. Ele não veio tirar nada de você. Ele é um Pai amoroso e que nos amou até o fim. Ele é um Pai amoroso que nos ama eternamente e para sempre. Descanse o seu coração nele. Descanse o seu coração nas promessas que Ele fez para você. Descanse o seu coração nas promessas que Ele fez para a sua vida. Ele não muda. Ele jamais mudará. Aí onde você está agora, você pode falar com Ele. Aí onde você está agora, você pode sentir a meiga e doce presença dEle. Aí onde você está agora, você pode perceber que Ele te cobre com um manto de ternura e paz e te esconde. Eu estou ministrando um Deus vivo. Eu estou ministrando um Deus que tudo vê, está em cima e vê mais. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virão socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero que você se encoraje. Eu quero que você levante a cabeça e não tenha vergonha de seguir sendo igreja. Eu quero que você levante a cabeça e não tema as perseguições e os desafios que a cada tempo se estabelecem diante de você. Eu quero que você levante a cabeça e firme bem os seus passos e não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Mantenha viva a sua fé, mantenha vivo o seu compromisso com o Evangelho de Jesus. Permaneça cheio do Espírito Santo, permaneça cheio da presença de Deus, cheio dos sinais de Deus. Eu profetizo um crescimento sobrenatural para a igreja de Jesus a partir da sua casa, a partir de você, a partir da sua família, a partir dos seus filhos. Eu profetizo dons liberados sobre você agora, no nome de Jesus. Eu profetizo agora vitória sobre os desafios e sobre as circunstâncias agora, em nome de Jesus. Eu profetizo agora que você não voltará mais para aquela aldeia religiosa que te cegou e lhe tirou a visão de homens, lhe confundindo e lhe convencendo que homens eram árvores e homens são homens. O Senhor te tirou para um novo tempo, o Senhor te tirou para ser igreja. Receba esta palavra agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uau, que mês! Que tempo lindo! Fechamos com chave de ouro e daqui para frente seguimos sendo igreja de Jesus. Eu quero orar por você. Aí onde você está, chame a sua família, chame seu esposo, sua esposa, abrace os seus filhos. Não tenha medo de olhar para eles e dizer: nós somos a igreja de Jesus. Se apresente, eu sou a igreja de Jesus. Prepare-se, os melhores dias estão por vir. Aleluia!
Sim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quero orar por você agora. Vamos fazer isto juntos? Pai, no nome de Jesus, te dou graças. Obrigado pelo mês de abril que está terminando. E declaramos ao mês de maio que venha. Nós estamos prontos para vencer e viver os melhores dias da nossa vida. Obrigado por nos conduzir por sua palavra até aqui. Obrigado por nos inspirar neste mês da Páscoa. Obrigado por nos mostrar o caminho. Obrigado por endireitar as nossas veredas. Obrigado por nos direcionar em caminhos seguros. Obrigado por nos colocar com passos firmes. Eu oro agora, Senhor, pela tua igreja que está nas casas, pela tua igreja que está em casa, por este pai, por esta mãe, pelo sacerdócio desta família, por esta mesa de comunhão, pelo culto do lar. Pai, em nome de Jesus, pelo discipulado na família, eu oro agora e libero sobre estas casas a tua presença com sinais, milagres e maravilhas. Fica conosco, Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Obrigado por esse mês de abril. Beijo para você e sua família e nos vemos. Se você é aqui nos Estados Unidos, se você está aqui em Marlboro, região, venha nos conhecer. Nós somos a Abba Church Marlboro, uma casa para todos. Deus te abençoe.